Deus é bom o tempo todo e Jesus intercede por nós. Essa canção é interessante. Obrigado, querida Doralice. Essa canção é interessante porque pede para aqueles que já são do Senhor ter os olhos abertos para ver. Nós não podemos andar só no natural, né? Não podemos andar só no dia a dia, no comum. Você acorda, você almoça, você trabalha, você volta para casa. Não pode ser só o natural. Temos que ver além, né, daquilo que é o nosso cotidiano. Conseguir enxergar o sobrenatural, conseguir ver o mundo espiritual, conseguir olhar para o céu e imaginar o Senhor assentado no trono. Não podemos viver só com a visão do natural. Amém, povo santo? E é também por isso, e já dando a introdução à nossa mensagem de hoje, bota para mim aí, por favor. Está no PowerPoint aí. Isso. Deus colocou no meu coração hoje, na verdade, é como se fosse um treinamento, né? Porque nós temos trago aqui palavras sobre amar o semelhante, evangelismo, discipulado. E quem faz evangelismo, discipulado, pode se deparar com uma batalha espiritual. Então nós vamos falar hoje sobre o mundo espiritual, que nós não vemos naturalmente. Nós olhamos, andamos na terra, olhamos seres humanos. Olhamos a face do motorista de ônibus, olhamos a face do vizinho, olhamos a face do colega de trabalho. Né? No caso dos jovens, eles olham a face dos seus colegas. Mas o mundo espiritual existe e atua. E nós cantamos agora, abre os nossos olhos, tem tudo a ver. Nós vamos enxergar também o mundo espiritual. Porque no nosso ímpeto de evangelização, tanto ali na praça, como em Marechal Hermes, ali os moradores de rua, como numa casa, que alguém nos convidar para ir numa casa para abençoar uma família, pode acontecer de uma manifestação de um anjo caído de um demônio. E se você entrar numa casa e alguém manifestar um anjo caído, uma opressão demoníaca, qual será a sua atitude? Como é que você vai reagir a isso? Então, na verdade, hoje é uma palavra que é como um treinamento. Amém? Está tudo certo aí na transmissão? Tanto áudio como visualização? Tá? Amém. Então, a palavra não é longa. A palavra de quarta-feira é sempre um pouco mais curta que a de domingo. Mas é interessante que você se aproprie de cada texto que eu vou mostrar. Amém? A palavra vem, você guarda no seu coração com fé. Porque caso você tenha a oportunidade de confrontar o mundo espiritual, os anjos caídos que estão ao nosso redor, o Espírito de Deus vai trazer à sua memória algum desses textos. Então vamos lá, vamos começar com Lucas 4,18. O tema hoje é esse aí, ó. Libertando os cativos pelo nome de Jesus. Jesus teve como missão na sua primeira vinda, além de pregar o evangelho do reino e nos salvar na cruz, ele trabalhou bastante no seu ministério com libertação. Libertando cativos da mão do inimigo. Vamos ler junto comigo, irmãos? Lucas 4,18, vamos lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Amém, igreja? Missão de Jesus é a missão da igreja também. Evangelizar os pobres, levar o evangelho. O que mais? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Cativos, oprimidos, enfermos, carecem de uma manifestação direta da intervenção divina na vida delas. Amém? Essas pessoas que nós vamos evangelizar, o Senhor nos ungiu para isso. Pode ser que estejam encarceradas em cárceres espirituais. Pode ser que estejam subjugados por um demônio, por um anjo caído. Eu não vou nem perguntar quantos aqui já viram uma pessoa endemoniada, que você já viu, no mínimo, na televisão ali, sendo entrevistada pelo pessoal ali do Macedo. Vou nem dizer o nome. Você já não viu entrevista com demônio? Dá um microfone, fala, conversa e etc, etc.
Se você nunca teve a oportunidade de estar presente com uma pessoa oprimida por um anjo caído, é uma cena terrível, é uma cena agoniante. Mas a nossa postura como filhos de Deus, o Senhor nos ungiu para isso, para também desfazer as obras do diabo e libertar cativos. Amém? Então vamos tomar posse das palavras. Avança aí para mim. Marcos 5:1, um exemplo assim clássico, né, de libertação, de opressão demoníaca. Vamos ler todo o texto, depois a gente faz a aplicação. Vamos lá? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Essa linguagem espírito imundo, porque os anjos são seres espirituais. Os anjos caídos são espíritos. Verso 3, vamos lá? O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Avança aí, depois eu faço a aplicação. O resto do contexto, vamos lá? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muita revelação nessa pequena porção de texto. Muita revelação do mundo que nós não vemos com os olhos da carne, espiritual. Um homem possesso de demônios, a gente vê claramente no finalzinho que são muitos. Então, uma mesma pessoa pode ter mais de um anjo caído dentro dela. E esse homem cheio de demônios tinha força sobrenatural. Um homem natural não consegue arrebentar aço, ferro. Um homem natural não é capaz de arrebentar grilhões. Então, da onde vem essa força sobre-humana? Vem do advento da possessão demoníaca. Uma pessoa possessa de demônio tem força além do normal. Amém? Uma coisa que a gente aprende de cara nesse texto. E esse homem, então, se depara com Jesus, e quem fala na boca desse homem já não é mais o homem, mas é o demônio, os demônios que estão nele. É uma das questões que nós temos que entender. Amém? Por que uma pessoa possuída de demônio altera a sua voz, por exemplo? A voz fica alterada, não é mais a voz normal. Se você conhece, é parente seu, se é amigo, conhecido, quando ela está possuída, a sua voz sofre uma transformação. E é terrível. É uma coisa de filme de terror. É horrível. Então, coisas que acontecem numa pessoa que está endemoniada, possuída de anjo caído. Uma força sobre-humana e uma alteração na sua voz. E quem fala já não é mais a pessoa. Quem está ali se comunicando através deste instrumento que é o ser humano são os demônios, os anjos caídos. Amém? Quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus já mandou logo sair. Jesus não fazia entrevista com o demônio. Apesar que vai ter uma conversa aqui mais adiante, a primeira atitude de Jesus não foi conversar. A primeira atitude de Jesus foi mandar sair. Amém? Depois teve uma conversa. Eu acredito até que Jesus permitiu que fosse assim para efeitos didáticos, para que ficasse registrado tudo isso e nós aprendêssemos com essa história. Amém? Porque a primeira atitude não foi conversa, foi sai. Sai. Imediatamente. Avança aí para mim agora. Tem um pequeno filmetinho aí que tem na internet. Agora com inteligência artificial,
Eles fazem tudo, né? Então aí um filmete daquilo que você viu na sua mente, você vai ver agora animado. Vamos lá. Jesus, Son of the Most High God, what have you to do with me? E o homem foi liberto. Amém? Eu acho que está muito bem ilustrado, não está? Muito bem ilustrado. Eu nunca tinha visto assim de maneira tão nítida. Agora, acerta o meu áudio aí de novo, porque às vezes depois quando faz esse processo abaixa um pouquinho. Aí na gravação, quem está assistindo em casa perde ganho do áudio. Acerta, deixa bem altinho meu áudio para que todo mundo possa ouvir. Amém? É importante que as pessoas em casa também aprendam. Então esse vídeo aqui é muito interessante, ainda que está em inglês, né? Mas deu para sentir ali a opressão dele, né? E aquilo que se viu ali, as fumacinhas saindo dos demônios, no mundo natural você não vê isso. Você não vê fumacinha nenhuma, foi só para ilustrar que tinha demônio dentro dele. Amém? Mas ele está muito bem feito. E logo assim que o homem foi liberto, não é? Ele volta a ficar são. Ele é completamente curado, sarado. A mente dele fica liberta. Amém, povo santo? Vamos avançar então. Já ilustrou. Os anjos caídos, demônios, só se submetem à autoridade do nome de Jesus. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A chave está no nome do Salvador bendito, Jesus. É a autoridade delegada. Quando esses homens foram fazer a obra, Jesus lhes deu autoridade para expelirem demônios no nome do Senhor. Amém, queridos? Até porque em nosso próprio nome nada aconteceria. Se formos tentar repreender um ser espiritual que é mais forte, a palavra de Deus diz em Hebreus que os anjos são mais fortes em poder do que os seres humanos. Não são na mesma força. Então, se nós fôssemos em nossa própria força, nós não conseguimos repelir nenhum demônio. É necessário estar imbuído da autoridade do nome de Jesus. Amém, igreja? Estou sendo bastante didático, criterioso aqui, para quando acontecer o evento, você se lembrar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar aqui agora cheio de fé e na autoridade do nome de quem? Jesus. É imprescindível isso. Imprescindível que você se lembre. Eu vou fazer isso agora. Eu vou repreender você, demônio. No nome do Salvador bendito Jesus. No nome do Rei. Amém? Marcos 3,14, igreja. Vamos lá. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer o quê? Aqui, exercer a autoridade de expelir demônio. Então aqui essa expressão deixa bem claro. Para que o anjo caído saia, você tem que exercer a autoridade. Amém? Nós somos então da parte do Senhor delegados. Recebemos como uma procuração espiritual. Em o nome de Jesus eu posso fazer isso. Todo mundo entendeu? Não sai só você ficar orando na sua mente. Tem que exercer a autoridade. Eu nunca vi ninguém ficar expulsando demônio só com a mente, com o olho fechado, e ali na sua mente, ali, tentando tirar o demônio. Isso não existe. Se usa a voz, se usa palavras de comando. Tem que dizer, saia, eu te repreendo. Até o estar amarrado está valendo, irmãos. Eu sei que isso é usado hoje em dia como piada aí, né? Virou até piadinha, está amarrado, está amarrado. Mas a palavra de Deus diz que você tem que amarrar o valente primeiro. É uma ilustração, uma figura. Então, determinar que ele fique amarrado não está errado, não. Mas tem que ser com palavra de ordem, com autoridade. Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Estou sendo bastante... Aqui é uma aula para você. Por que demônios entram nos homens? Uma boa pergunta. Lucas 11, 24. Leia, igreja. Vamos lá. Quando o espírito imundo, o anjo caído, demônio, sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, onde saí. O que o demônio, um anjo caído, considera o ser humano? Uma casa, uma habitação. Então, para a gente entender isso, né? Todo ser humano que não é selado com o Santo Espírito é casa vazia. E casa vazia, o que acontece com casa vazia? Qualquer um entra. Se eu tiver uma propriedade, uma casa ali no meio da rua, e eu não fechar as portas, vai entrar alguém. Vai se ocupar daquela casa. E casa vazia, as pessoas tomam posse. É a mesma coisa com os seres humanos. Pessoas que deram oportunidade ao inimigo e as suas almas não têm o Espírito Santo, ela é absolutamente uma porta de entrada para demônios. Demônios vão entrar naquela vida. Podem morar, podem sair, podem voltar. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? E nós também somos casa, não somos casa? Eu e você? A mesma metáfora funciona para quem não é de Cristo e quem é de Cristo. Nós somos casa, morada, só que somos morada do Espírito Santo. Amém? Vamos avançar aí para mostrar isso aí. Quem é casa do Espírito Santo, Espírito de Deus, não pode ser possuído por anjo caído. Isso é uma afirmativa que eu quero aqui categorizar, porque eu já falei isso várias vezes ao longo desses 18 anos quase de ministério aqui com vocês. Não creio, nem biblicamente, nem por experiência, que um filho de Deus selado possa ser possuído por demônio. Não vejo base bíblica e não vejo na prática. Mas pastor, alguém se lembra, mas eu conheço uma irmã, eu conheço um irmão que era da igreja e depois ficou todo cheio de demônio. Duas possibilidades, ok? Nem todo mundo que está na igreja é selado com o Santo Espírito. Essa é a primeira possibilidade. Tem muita gente criada no meio evangélico, desde pequenininho, mas não teve uma experiência real com o Espírito do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quem se une ao Senhor, Jesus, é um Espírito com Ele. Então não é possível que alguém que teve experiência com o Espírito de Cristo, se tornou habitação do Senhor, também seja ao mesmo tempo habitação de anjo caído e demônio. Não habita no mesmo corpo demônio e Espírito Santo. Não habita. Todo mundo está entendendo aqui? Ah, mas aquela pessoa foi criada no Evangelho e lá na frente manifestou demônio. Ou nunca tinha recebido o Espírito Santo, só frequentava, era religiosa. Segunda ocasião, segunda possibilidade. Se ela realmente já teve o Espírito Santo e extinguiu, e perdeu por causa de iniquidade e pecado, se a pessoa perder o Espírito Santo, que é uma possibilidade real também, a palavra de Deus diz sobre isso, não extingais o Espírito Santo. Se a pessoa perder, aí ela passa a ser porta aberta, casa aberta para receber demônio. Uma mesma pessoa pode já ter sido usada por Deus e depois, mais adiante, manifestar demônio. Se ela caiu da fé, se ela apostatou, todo mundo entendeu? Então, queridos, enquanto selado com o Espírito Santo, anjo caído nenhum entra em você. É impossível você, em Cristo, selado com o Espírito Santo, ser possuído por demônio. Que é muito importante saber, porque na hora que você confronta o demônio, você fica com medo. Algumas pessoas têm receio. Eu vou bater de frente com o demônio e vai pular para dentro de mim, como é que vai ser? Isso não vai acontecer. Vamos ver a palavra de Deus, vamos lá? 1 Coríntios 3,16, vamos ler? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós, habita em vós? Se você foi selado, você é morada de Deus, do Espírito Santo. E Ele mora dentro de você, Ele não te visita. Você não deixa em nenhum momento de ter o Espírito Santo, nem quando você está dormindo. Você está dormindo e você continua sendo habitação de Deus. Não é como no Antigo Testamento, que entrava e saía, entrava e saía. Nós somos morada do Espírito Santo.
1 João 5,18, igreja, aqui, ó, base bíblica. Vamos ler? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus é nascido de novo, não é um nascimento natural. É nascer do alto, nascer do Espírito. Que é nascido de Deus não vive em pecado. Pelo menos não vive na prática do pecado como esporte. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E liga aqui comigo, ó. E o maligno não lhe toca. Amém? Então, cristão selado com o Espírito Santo não pode ser possuído. Essa é a base bíblica. Avança aí para mim. Devemos usar a fé no poder de Jesus. Eu falei que nós podemos e devemos exercer autoridade no nome de Jesus. A delegação do poder vem dele. Ele que nos dá autoridade para isso. Amém? E aqui temos que usar a fé. Marcos 9, 28. Vem aí comigo. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Eles tinham participado de uma tentativa e se frustraram, porque não conseguiram expulsar o demônio daquele menino que estava oprimido, que o diabo jogava ele no fogo, ora na água, e eles fizeram de tudo e não conseguiram expulsar. Perguntaram para Jesus, por que não conseguimos dessa vez? Vamos ler aqui o verso 29, ó. Respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio da oração. Na nossa tradução tem e jejum. Esse jejum não consta do Evangelho de Marcos, do original grego. Isso foi acrescentado depois. Jejum é bom? É bom. Quanto mais jejum você fizer, mais no Espírito você fica. Mas eu tenho que afirmar a você que no original, Jesus não falou e jejum. Falou só que sai pela força da oração. Não é a oração que você faz na hora que vai expulsar. É a oração prévia. É uma vida de oração, de comunhão. Você precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus para na hora do confronto você usar o nome dele. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Não é a oração do combate, é a oração da consagração. Avança aí para mim. Quero mostrar a vocês rapidamente. Isso aconteceu no meio da rua, acontece tanto. Vamos ver aí o videozinho. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo. Amém. Isso não é truque, isso é a pura realidade. Amém, queridos? E é o mais interessante ali que no meio da rua, onde está todo mundo vendo, isso não impede nada. É uma questão de fé. Amém? Fé, autoridade, preparo. Você não pode, por meio da rua, de qualquer maneira, fazer isso. Tem que estar na unção ali, tem que estar na oração, na comunhão com o seu Senhor. Mas o evangelismo pede isso, preparação. Amém? Não se pode ir de qualquer jeito. Já aconteceu de pessoas que estavam cristãos, né, evangélicos, irmãos em Cristo, que tinham cometido pecados não confessados, não redimidos pelo Senhor, e nesse momento não tem a menor condição de participar de uma libertação. Se insistir, fingir que está na unção, para aparecer para os homens, e for, o inimigo vai envergonhá-lo. É fato, queridos. Da mesma forma que nós temos que agir com autoridade, para que o inimigo não faça brincadeiras, arruaça, não bata em você, não te dê uma cusparada na cara, não te dê um chute. Você tem que ir com toda a prevenção. E detalhe, não se ora de olho fechado na libertação. É de olho aberto. É diferente. Você não está aqui adorando a Deus, você está confrontando o inimigo. Amém? Agora, o grande detalhe, queridos, é que se estiver em pecado, não participe. Vai se consertar com o seu Senhor, vai pedir perdão pelos seus erros. Porque se o inimigo começar a usar aquele instrumento, aquele ser humano, para falar do seu podre, vai te envergonhar na frente de todo mundo. Ele vai dizer o que você fez, quando você fez, com quem você fez, que horas você fez, o local, dá até o local. Porque o mundo espiritual está nos vendo o tempo todo. Não é só Deus e Jesus e os anjos de Deus que nos veem o dia inteiro. Os demônios
nos veem. Os demônios sabem quem eu sou, sabem quem você é. Então, muito cuidado na hora de uma batalha espiritual. Você tem que se examinar. Eu estou na presença do Senhor, eu estou firme com o Senhor, eu estou sujeito à vontade do Senhor. Se eu estiver sujeito, o Senhor vai me endossar com autoridade. Se eu estiver fora do prumo, se eu estiver em pecado deliberado, pecado não confessado, por exemplo, retendo perdão de pessoas, isso te desqualifica. E aí você não vai ter nenhuma autoridade no Senhor para confrontar esse inimigo. Amém? Lembrando que evangelismo é por amor às almas. Não é, tem gente, eu quero ir para a rua para confrontar demônio. Não é isso. O objetivo não é confrontar demônio. O objetivo é salvar as almas dos demônios. A alma é o foco. O ser humano que tem que ser trago para o Senhor. E pode acontecer, queridos, que uma pessoa seja liberta naquele dia e depois ela volte para o pecado e volte a pegar demônio de novo. Porque ela é casa vazia. Nem todos, logo depois da libertação, são cheios. Se for eleito de Deus, pode ser cheio do Espírito Santo. A sua Bíblia diz de Maria Madalena que quem Jesus expulsou, quantos demônios? 7 demônios. Maria Madalena nunca mais foi possuída de demônios depois que foi selada com o Espírito Santo no Pentecoste. Mas a história fala, ela tinha 7 demônios na vida dela. Então, para que o demônio não volte, é até possível dar uma ordem. Saia e não volte nunca mais nessa casa. Nessa pessoa, né? A casa é a pessoa. Mas é possível que, pela atitude da pessoa, livre-arbítrio, ela volte ao vício, ela volte ao pecado. E aí os demônios vão ficar à vontade para voltar. Todo mundo entendeu? Então, ali está a didática. Cadê o texto? Tiago 4:7. Essa é a base da nossa autoridade. Vamos ler? Lê toda a igreja. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem foge é o inimigo, não é você. Já vi história de crente que na hora ali ficou com medo, saiu fora, saiu correndo. Quem foge é o inimigo. E mesmo alguns irmãos me entregaram sonhos de batalha espiritual na mente, e no sonho ela fugia. Cristão não foge do inimigo. Não estou bancando o valente, não. É porque seria uma derrota para o reino de Deus. Se um ungido foge, ele está levando junto a unção de Cristo com ele. Estão entendendo? Um cristão não foge do inimigo nem em sonho. Nem em sonho. O inimigo está tentando te amedrontar nos seus sonhos. Você sonha com o inimigo te atacando, é bandido dando tiro, é leão que aparece, é cachorro que morde. Repreenda em nome de Jesus. Nós estamos providos de armas espirituais. Nós temos uma armadura que cobre a nossa cabeça. Aqui, ó, o capacete da salvação, ó, a certeza da salvação protege meu coração. Eu não preciso ficar com medo. Será que o inimigo vai conseguir me derrotar? Não vai, não. Porque é do alto da cabeça até a planta dos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você tem que tomar posse, levantando escudos da fé. O inimigo dança dardo contra a sua vida, você levanta o escudo, o dardo bate no escudo, não bate em você. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Estou dando várias chaves nessa noite de batalhas espirituais. Amém? Para a gente terminar, igreja, mais um. Lucas 10:19. E eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Eu quero que você fale essa palavra aí para você nunca mais esquecer. Em nome de Jesus. Eu não estou profetizando, não sou profeta. Eu não posso prever se você vai encontrar demônio amanhã, ou daqui a 6 meses ou 1 ano. Mas quando acontecer, você foi adestrado pela palavra de Deus. Você foi preparado pela palavra de Deus. Ele nos prepara, né? Para vencer o inimigo. Amém, povo santo? Não fuja, não corra. Esteja com a vida no altar e você vai exercer autoridade. E quem vai sair é o inimigo. A palavra de Deus diz que o inimigo tem que sair por 7 caminhos. Ele vem para você por um caminho e foge por 7. Significa que quem bate em retirada é o inimigo. E se você chegar na sua casa, você é cristão, sua casa é um lugar abençoado, assim eu quero crer. Com a sua família, com sua esposa, seus filhos. Mas você sente uma opressão demoníaca, irmão, começa a falar com toda a autoridade dentro da sua casa. Você não precisa dormir com medo.
Um cristão não pode achar que o demônio está jogando coisa no chão e ficar quietinho lá debaixo da coberta. Não pode. Tem que levantar a mão e começar a repreender. Repreenda com toda a autoridade. Saia da minha casa, não permito. Eu faço uma oração, às vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes à noite, quando eu vou dormir, eu faço uma oração: Senhor, guarda o meu lar. Guarda o perímetro da minha casa. Eu peço, guarda o perímetro da minha casa. Guarda os meus cachorros. Porque o demônio entra nos cães também, tá? Guarda os meus cachorros. Guarda aquele automóvel que está lá na calçada, que é propriedade da serva do Senhor. Você tem que falar coisas nesse nível, para dar palavras de ordem. Palavras de fé. Amém? Então, começou a sentir opressão dentro de casa, pode começar a repreender, irmão. Eu repreendo em nome de Jesus. Não aceito. Pode sair. Sai em nome de Jesus. E fala mesmo, porque não vai sair só com o pensamento, não. Tem que falar. Tem que bancar o doido falando com o vento. Mas você está falando para o mundo espiritual ouvir. Amém, povo santo? Todo mundo aprendeu? Então vamos lá, vamos ler o último texto. Lucas 10, 19, igreja. Vamos lá? Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém, povo santo? O Senhor nos deu quanta autoridade, irmãos? Toda. E sobre quanto do exército inimigo nós podemos comandar? Todo exército inimigo. É toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não tem demônio, principado, potestade, demônio mais baixinho na hierarquia, que fique fora do tudo que está aqui. Aqui é tudo. Pastor, mas eu sou um ser de carne, um ser humano, pecador, somos, mas também somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. É essa unção que me garante. Na minha força eu não posso nada, mas no nome poderoso de Jesus, no nome que está acima de todo nome, esse nome me pertence, eu pertenço a Ele. Esse nome está sobre a minha vida. Um dia eu terei o nome do Senhor gravado na minha testa. Eu sou propriedade particular dele. Se você se enche dessas convicções, irmão, não tem como. Não tem como você perder batalha para demônio opressor. Em nome de Jesus. Eu não estou aqui fazendo tipo, eu estou ensinando vocês o que é verdade. Isso é verdade. E verdade a gente se reveste dela com uma armadura. Revista-se da verdade e nós vamos prevalecer contra tudo. Amém? Estende sua destra ao céu. Vamos começar a batalhar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai Santo, louvado seja o teu nome por esta oportunidade. Nós achegamos a ti pela fé, Senhor, no nome poderoso do Salvador bendito Jesus Cristo. É no nome dele que nos achegamos ao Senhor, crendo em toda a tua palavra a nosso respeito. O Senhor nos abençoou com a graça da eleição. O Senhor pôs em nós a unção do teu Filho, o Espírito do Cristo. E em nós habita, porque somos morada do Senhor. Somos santuários do Deus vivente. Andamos na terra debaixo do teu poder. E o inimigo sabe disso, Senhor. E os anjos caídos sabem disso. E o próprio Satanás sabe disso. Mas nós vamos contra ele na força que vem do alto. Nós vamos contra eles no poder do nome do nosso Salvador. O Senhor nos deu autoridade delegada para exercer sobre a terra. E nós tomamos posse dessa autoridade. E em nome de Jesus repreendemos toda a obra das trevas. Primeiramente sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, nossa parentela, filhos, netos. Nós repreendemos toda a artimanha do diabo, toda a opressão maligna sobre a nossa parentela, em nome de Jesus. Também repreendemos sobre a nossa região, sobre esse bairro onde habitamos, Senhor. O inimigo tem trazido violência aos nossas ruas, tem oprimido homens, tem usado instrumentos de trevas. Mas nós vamos contra eles no nome poderoso de Jesus.
Decretamos a falência de toda a arma das trevas. Todas as castas de demônios caiam por terra em nome de Jesus. Também sobre o nossa cidade, nosso estado e até sobre o nosso país, Senhor. Nós queremos resistir ao diabo. Nós queremos resistir às obras das trevas. Faz-nos, Senhor, operosos guerreiros teus, soldados de Cristo, que erguem mãos santas para repreender os demônios. Em nome de Jesus, também nos leva aos cativos, Senhor. Todo aquele que está precisando ser liberto, em nome do Senhor, guia-nos, Senhor, para que possamos alcançar vidas, e essas vidas sejam livres, e essas vidas sejam tiradas da mão, do cativeiro, da opressão, do império das trevas. Ajuda-nos, Senhor, a operar tudo isso. Nós clamamos crendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Vamos para os nossos lares, Senhor, e lá não queremos sentir nenhuma opressão. Qualquer demônio que esteja ao nosso alcance da nossa voz, nós os repreendemos agora, no nome poderoso de Jesus. Que cada um chegue bem na sua casa e entre nas suas portas e esteja ali no ambiente abençoado pelo poder que há no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, santos de Deus ungidos.